Melhor não? Beleza. Então, começou a gravação, dando um bom dia agora oficial para todos. Obrigado, Mariana. Dando um bom dia oficial para todos aí, né? E, assim, gente, tem estado, assim, como vocês acabaram de ver, está bastante oscilante a internet aqui na minha região. E na escola, está que é é, a plataforma Moodle, que é do semipresencial. Nossa, gente, do céu, meu Deus, ontem à noite, eu assim, desesperado, porque a plataforma que dá noção do aluno para fazer atividades e tudo. Cara, impossível, tá assim, muito difícil mesmo. A internet tem estado bem oscilante, e não sei se é por conta aí também dos eventos de roubo de cabo. Tá bem complicado. Aqui na minha região tá bem difícil. Não sei como é que tá aí. Como é que tá para você aí, Giovanni? Na tua escola e na tua região? Tá tranquilo. Não Tranquilo? tenho ouvido alguma reclamação assim de complicações. Coisa boa. Cara, beleza. Guilherme também tá. Como é que tá? Aqui tá de bom a rede. Tá tranquilo. Tá tranquilo também. Mariana também esteja bom. Prof. Opa. Tá tranquilo também. Tá tranquilo? Tá. Ai, que bom, que bom. O Denis também tá recebendo sinal aí da internet. Como é que tá, Denise? Oi, Cláudia, bom dia, querida. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Então, que bom para você estar legal aqui, para mim tá meio complicado. Mas vamos em frente, então, gente. Vamos para o que interessa, né? Às vezes está ruim mesmo, é verdade, Giovanni. E capital está meio brabo o negócio. Mas vamos em frente, então, pessoal. A nossa reunião de hoje, o objetivo é a gente começar o projeto Quente Frio. Mas antes disso, eu quero lembrar vocês que nós vamos ter, então, a gente tem essa sexta-feira agora como a data limite para entrega do nosso portfólio, né? Só lembrando, já falei aqui um pouquinho no início da reunião. E na próxima sexta-feira, no dia 11, nós vamos ter, então, a entrega do relato de implementação dos dados e dentro nós já fazer a tua apresentação, a partir da próxima semana, da próxima reunião, você pode optar por isso, tá bom? Eu vou deixar aqui daqui a pouco, vou mostrar para vocês, né? Quando eu estiver falando sobre o relato, eu vou mostrar para vocês também essa tabela de ordenação de apresentação. Mas hoje nós vamos estar falando sobre o início de um projeto novo, projeto Quente-Frio, tá? Então, a nossa agenda é justamente por isso, é um acolhimento de 10 minutos, por dentro da aula 20, em ação 20 minutos, compartilhamento 20. Ok, Denise, tranquilo, beleza. Tranquilo pelo no múltiplo, também estava um desastre no início da reunião. Compartilhamento 20 minutos, queremos te ouvir minutos. Então, acolhimento, né? Professor, está cortando muito o seu áudio. Não sei se é só para mim. Bom dia. Início, não sei como é que está agora.
Tá um pouquinho, meu sinal de internet está oscilando um pouquinho, mas vamos tentar passar aí para vocês, de qualquer maneira, esse trecho desse vídeo, tá? Mas primeiro eu vou parar aqui a gravação, porque o YouTube me derruba, né? Então eu vou, por direitos autorais, vou parar aqui um pouquinho a gravação, mostrar o vídeo e a gente volta para a gravação depois da apresentação do vídeo, tá? Só um pouquinho. Aí, do jeito que vocês acham que deve ser, como é que tá para vocês aí, essas aulas? A criançada tá desenvolvendo super bem, prof. Tá? Não é pela pancadaria, não, é pela inteligência mesmo, eles estão bem espertos. Congelou. Travou. Opa, vendo agora? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora sim. Tá. E aí, como é que tá para você aí, Éder? Como é que tá a garotada para você? Olha, eu percebo que os alunos estão evoluindo, mas na sala de aula, no laboratório, né, você tem vários ritmos de aprendizagem. Uhum. Então, o desafio é manter a turma motivada e tentar colocar alunos de maior desenvolvimento, que vão melhor, com alunos que estão ali no meio termo tal, e que podem somar alguma experiência, um ajudar o outro a revisar o código, compartilhar estratégias que eles criaram que deu certo. Então, tornar a aula mais dinâmica, alinhando os alunos que não conseguem fazer um bom código com aqueles que conseguem já programar melhor, eu acho que é o desafio, né? Não deixar ninguém Certo. para trás no contexto da sala de aula, da prática educativa. Tranquilo. É isso. Eu acho que foi meio de... Ele está cortando novamente, professor. Nós não conseguimos entender o que o professor falou nos últimos 30 segundos. a minha, com a aula, né, com a minha reunião. Mas deixa eu fazer o seguinte, aqui um instante. Opa,
Opa, estou aqui pelo celular enquanto minha internet está me dando aqui uma surra, gente. Mas vamos em frente aqui. Eu vou pedir para o Giovanni. Giovanni, você faz uma gentileza para mim? Você pode apresentar o nosso roteiro, por favor, enquanto isso, Giovanni? Obrigado, querido. Vamos lá para o... É que eu estou ainda no meu compartilhamento, né? Se você puder abrir o roteiro, Giovanni, enquanto eu estou tentando abrir aqui. Eu não consigo parar esse compartilhamento, né? Beleza, obrigado, Giovanni. Pode passar para o próximo slide, por favor. E depois no próximo. Isso. Então, fizemos isso. Ah, tá. Muitas vezes precisamos desenvolver habilidades nos estudantes que são novas até para o professor. Como podemos lidar com isso? Incentivando a troca de conhecimento entre os pares, aprendendo junto, atuando e atuando como facilitadores do processo? A gente já conversou um pouco com isso com os colegas. Pode passar, Giovanni, por favor. Então, os nossos objetivos de hoje, né? Deixa eu só fazer um reinício aqui, só um minutinho. Então, os objetivos de hoje, gente, são retomar os principais conceitos e aprendizagens desenvolvidos nas 2 primeiras aulas do projeto Quente Frio. Depois, nós vamos analisar os elementos centrais da linguagem P5JS explorados no projeto. E, por fim, gente, nós vamos refletir sobre as estratégias didáticas para a condução das aulas. Ok? Vamos em frente, então. Pode passar. Então, pessoal, aqui nós temos os materiais que baseiam a nossa reunião de hoje. Tá? Então, a gente tem a aula 2, a aula 9 e 10 do RCO e as aulas 5 e 6 do Start Alura. Tá? Esses materiais... Essas são as aulas, são os materiais que baseiam a nossa reunião de hoje, a nossa atividade de hoje. Tá? Vou só começar aqui de novo, está abrindo aqui. Só um pouquinho, gente. Vou começar aqui. Beleza. Conectou. Vamos começar. Está bem difícil. Pode passar, Giovanni, por favor. Brincadeira, está quente, está frio. Está frio, bola grande, está quente, bolinha pequena. Então, pode passar, Giovanni. Está na hora do desafio. Você está pronto para testar o que aprendeu? Prepare-se para um jogo interativo no Quizzes, com os exercícios das aulas 5 e 6 da unidade. Giovanni, tem aí no próximo slide, tem um link, né, desse Quizzes.
né? Veja lá no... Ah, ele está oculto. Puxa vida. Você não consegue tornar ele visível, né? No próximo slide. O slide seguinte. Ah, tem aí o link? Se você puder abrir. Eu compartilho o link, eu abro aqui no meu computador. Você copia esse link e coloca aí no nosso chat, por favor, Giovanni. Pessoal, vamos acessar esse link que o Giovanni colocou aí no chat agora. Veja se vocês conseguem acessar, por gentileza. Acho que eu consegui acessar agora. Eu acho que tá bom aqui agora, tá legal. Vocês conseguiram acessar o link que o Giovanni colocou aí no chat, gente? Não? Sim? Tá. Então, vamos lá, vamos resolver esse quizzes aí. Vamos lá, vamos fazer o quizzes que está nesse link, por favor. Pode parar a apresentação, Giovanni. Brigadão, querido. Muito obrigado. Pode parar a apresentação por aí, que eu abro aqui agora, eu acho. Deixa eu pegar aqui. Obrigado, hein, Giovanni. Ainda estava aqui nesse. Então, eu quero mostrar para vocês, enquanto vocês estão fazendo quizzes, eu quero mostrar para vocês as aulas 9 e 10, né? E também a aula 5 e 6 do Start Alura. Deixa eu entrar aqui. Conseguiram? Conseguiram fazer? Dá um joinha para mim aí, para saber se vocês conseguiram fazer o quizzes. Quem conseguiu resolver, por favor. Ou não, né? Vamos lá na aula. Eu quero mostrar para vocês aqui as aulas que eu tenho do RCO, bem rapidinho. Oi, Giovanni, você falou? Não, Ah, desculpa. eu só ia comentar que o link que eu compartilhei com os colegas, ele dá o mesmo acesso que você tem, que você produziu, e daí aparecem as respostas. Se você compartilhar no Classroom, por exemplo, daí a gente vai acessar como aluno, tentando responder. Ah, entendi. Não, Giovanni, vamos fazer assim, desse jeito. Podem ver as respostas, não tem problema, não. É porque o quizzes, às vezes, eu tenho, assim, eu gosto bastante do quizzes e tal como recurso, mas, às vezes, quando você pega o quiz de outra pessoa, ele vem com algumas configurações, eu até falei isso na reunião, que ia ser um pouquinho complicado para a gente mexer nisso, mas tudo bem, não tem problema. Podem ver assim, do jeito que vocês estão visualizando mesmo, não tem problema, não. É até bom para você terem a ideia do que a gente está abordando, as respostas aí com relação às questões, né? E eu quero mostrar... Obrigado, viu, Giovanni? Eu quero mostrar para vocês, então, o projeto Quente Frio, né? Lógica de programação, criando arte interativa no P5JS. O que se aprende nesse projeto Quente Frio, pessoal? Você aprende a aplicar conceitos e coordenadas aleatórias para posicionar elementos na tela de um projeto.
compreender a diferença entre números inteiros e decimais em operações de comparação, e testar e depurar código utilizando o console.log. Encontrando um ponto. Na aula passada, finalizamos o projeto Mona Lisa, adicionando o efeito de fazer os olhos da nossa obra de arte seguirem o ponteiro do mouse. Nessa aula, iniciaremos um novo projeto chamado Quente Frio. Vamos lá? Então, olha aqui, ó. Iniciaremos um novo projeto no P5JS. Por isso, é importante que você faça o login na sua conta e se certifique de que o projeto anterior, Mona Lisa, está devidamente salvo, como fizemos nas aulas anteriores. Em seguida, inicie o seu novo projeto. O projeto que criaremos será chamado Quente Frio. A ideia é a seguinte: imagine que temos um objetivo que, no nosso caso, será encontrar um ponto específico na tela. Quanto mais perto chegamos desse objetivo, o programa deverá nos sinalizar que estamos quentes. Porém, ao nos distanciarmos, ele deve indicar que estamos frios. Vamos começar, então, esse projeto novo. Ele tem, então, essa função de que você faça uma brincadeira com a criança no P5JS, na verdade, né? O novo projeto, iniciando, o primeiro passo será adicionar um ponto no centro da tela. Para isso, utilizaremos a função circle e adicionaremos um círculo de 10 centímetros de diâmetro. O código será o seguinte. Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos abrir o P5JS agora, todo mundo, por favor? Vamos abrir lá no nosso computador, o P5JS, para a gente poder trabalhar juntos, tá? Vamos abrir aqui. Lembrando sempre que na página de login é só você apertar em clicar em entrar com Google, né? Você já acessa o teu P5JS, já vai no seu registro, né? No seu nome direitinho, tá aqui, ó. Então, esse aqui é o meu P5JS, e ele fala ali na aula o quê? Para a gente colocar um circle, 200, 210. Então, vamos lá, vamos fazer isso. Aqui, depois do background 220, circle 200, 200. Então, circle 200, 210. Ponto e vírgula. Vamos ver. Ficou um pontinho ali no meio da nossa tela, né? Tem um pontinho ali, um círculo bem pequenininho, é claro. O diâmetro dele 10 pixels, né? Ele vai ficar bem pequenininho mesmo. Voltando lá na aula, né, gente? O que ele fala na sequência? O resultado será um círculo branco na tela, dessa forma aí, né? Agora, precisaremos fazer com que esse círculo apareça sempre em um lugar aleatório da tela. Para isso, trabalharemos com a função random, que no JavaScript é utilizada para gerar um número aleatório. Assim, geraremos o valor aleatório entre 0 e 400, que é o tamanho da tela, né, pessoal? 400 por 400, lembra? Então, a gente vai tanto na posição X quanto na posição Y do círculo criado. O código ficará assim, ó. Circle, random, 400, 400, 10. Então, a gente vai mudar agora aqui o nosso código do círculo. Nós vamos botar random 400, random 410. Então, vai ficar um troço assim. Vamos lá. Ó. Random, entre parênteses, 400. Depois substitui aqui também. Random. 400. E 10, né? Dessa forma aí que a nossa aulinha lá está descrevendo, tá? Ao executar o programa, você verá o círculo mudando de posição pelo cenário muito rapidamente, de forma aleatória. Vamos ver isso? Ó. Vamos executar o programa agora. Ó. Está muito rápido, né? Ele ficou com esse efeito, né, do círculo, mas rodando
rodando aí o cenário, né, a nossa tela de programação, mas muito rapidamente. Agora eu vou parar um pouco, eu vou pedir para os colegas que já chegaram nesse ponto aí da programação, dar um joinha para mim, para ver se vocês estão me acompanhando nisso, pessoal, por favor. Obrigado, Denise, Alexandre. Obrigado, gente. Está tranquilo, né? Por enquanto, Guilherme, Grace, obrigado, pessoal. Muito obrigado, queridos. Obrigado. Então, agora a gente vai para a próxima parte da aula, né? Está aqui, ó. Ao executar o programa, né, você verá que o ciclo... isso acontece porque estamos usando a função draw, que reinicializa o mesmo código várias vezes. Nos outros projetos, essa função nos ajudou no desenvolvimento. Mas, nesse caso, queremos que a posição do círculo seja sorteada apenas uma vez. E, para isso, utilizaremos a função setup. Para trabalharmos com os mesmos valores que são utilizados na função setup e na função draw, precisamos criar variáveis. Assim, na função setup, criaremos uma variável x e uma variável y, que receberão um número aleatório, e aplicaremos essas variáveis na função circle. O código atualizado ficará assim. Vou deixar aí na tela para vocês, gente. Podem fazer aí aí no P5JS de vocês, então, gente, tá? Podem fazer da mesma forma que está aí, ó, mostrando aí para vocês. Vamos dar uma olhadinha, vamos fazer. Create Canvas 400 por 400. Random 400. X. Tem que ver se o X é maiúsculo. Não, minúsculo. Tá. Vamos lá. X. Ó. 400. Podem fazendo, tá? Ô, prof, como que eu mudo o meu idioma aqui que não tô conseguindo, sabe? Eu tô indo lá no botão para colocar em inglês e ele não tá aceitando. Será que o teu tradutor tá ligado, Mariana? Ou você tá logado ou não? Será que você tá logada? Veja se você tá logada. Vai aparecer o teu nome lá no canto superior direito da tela do P5. Não tá aparecendo. É porque você não tá logada bem. Tenta logar primeiro. Volta lá na página inicial, que é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. P5JS. Aqui, ó. Para mim, eu acho que vai direto lá, porque eu já estou logado. Deixa eu sair um pouquinho e mostrar para você o log dele. É assim, ó. Página de login é essa aqui, ó. Tá vendo? Aí você vai clicar em Login with Google, aqui. Quando você clica aqui, aí vai aparecer o teu nome aqui no cantinho, tá vendo? Bem no canto superior direito da tela. Agora deu certo. Deu certo? Deu. Agora vai ficar bacana. Tá bom, obrigada. X é igual a 400. Deixa eu voltar lá na tela, né? Aliás, X é igual a random 400. Random 400. Ponto e vírgula. E Y. Qual random 400. Beleza? Function draw, background 220, circle x e y 10. Então, vamos lá. X. O y está aqui, y 10. O que dá isso? Bom, a bolinha ficou parada num ponto, né? Olha lá, ó. Depois do que eu fiz, já está escrito aquilo que a aula estava falando, né? A bolinha fica parada em um ponto só da tela, tá? Vamos ver aqui o que ele diz mais sobre
sobre isso, né? Então, ele apareceu aqui agora. Eu vou parar e vou tocar de novo. Ó, apareceu em outro ponto. Eu vou parar e vou tocar de novo. Apareceu em outro ponto. Tá vendo? Ele, cada vez que você acionar, botar o programa para rodar, a bolinha vai aparecer em pontos diferentes do cenário, né? E por que será que acontece? Por que será que essa mudança, assim, ele agora, cada vez que a gente bota o programa para rodar, ela aparece num lugar diferente. Vamos voltar lá na aula, né? Ao executarmos o projeto, veremos que o círculo aparece em uma posição diferente do cenário a cada interação. Observe, né? Daí, quando trabalhamos com variáveis, uma boa prática é declarar todas elas no início do código. Faremos isso utilizando a palavra reservada let. Assim, quando declarar as nossas variáveis antes da função, vamos declarar as nossas variáveis antes da função setup, né? Então, olha lá, ó, let x e let y, function setup, né? Então, vamos ver lá, ó. Lá em cima, né? Lá em cima, você vai colocar isso lá em cima antes do início do programa, antes do início do código nativo do P5JS. Né, lá na parte de cima da programação. Então, é aqui, ó. Vem aqui. E let. Né? Vamos ver aqui como é que tá. Let x e let y. Let x e let y. Dá um espacinho. X, ponto e vírgula, let y, ponto e vírgula. Pulou uma linha aqui para ficar mais ajeitado, né? E, voltando lá na aula, agora precisamos pensar em um modo de programar para que o mouse exiba a mensagem encontrei, toda vez que encostar no círculo que acabamos de configurar. Podemos fazer isso utilizando a estrutura condicional if. Então, ó, a condição que criaremos será a seguinte: quando a posição do ponteiro do mouse no eixo X for igual à posição X do círculo, exibiremos a mensagem encontrei. Portanto, o código será o seguinte: if mouse X igual a X, né? Aí você percebe que estamos utilizando dois sinais de igualdade. Isso acontece pois utilizamos um único sinal de igualdade quando queremos guardar um valor em uma variável. E usamos dois sinais quando queremos comparar valores, que é o nosso caso atual. Pessoal, aqui de novo, né? Como no início da nossa reunião de hoje, um pouco acidentado, nós falamos ali sobre os efeitos do ensino de programação para as crianças. Isso é uma das coisas que mais chama atenção e mais precisa ser cuidado quando trabalhamos com P5JS. São várias particularidades, especificidades na escrita dos códigos que, de fato, vão alterar e muito no resultado final da programação que você está fazendo, se você não observar todos esses detalhes. Olha só esse dos dois iguais. Vou repetir para vocês verem. Ó. Estamos usando dois sinais de igualdade. Isso vai acontecer por quê? Porque utilizamos um único sinal de igualdade quando queremos guardar um valor em uma variável. E utilizamos dois sinais quando queremos comparar valores, que é o nosso caso atual. Então, existe uma lógica na escrita? Existe. Mas isso, algumas vezes, ou muitas vezes, dependendo da turma com a qual a gente está trabalhando, é um pouco complicado da criança entender. Né? Você entender que é um igual só, pô, bacana. Você vê que ele está utilizando dois sinais quando a gente quer comparar os valores, aí é outra coisa, né? Um pouco mais complexa. Então, isso requer um pouco mais de tempo, um pouco mais de prática, e mostrar para o aluno que isso é uma forma de escrever sinalizando a lógica da programação que a gente está querendo fazer.
Entende? Muitas vezes a gente fica, nós mesmos ficamos um pouco embaralhados com tudo isso, mas, de fato, é uma forma da gente escrever um código, né, uma função que tem o P5JS, que dá para a gente fazer o quê? Uma comparação, né, entre dois valores que estão ali dentro da programação, que no caso são o X e o Y, tá? Então, vamos colocar isso lá na nossa programação? Podem fazer aí rapidinho, né? Vou deixar aí na tela para vocês prepararem, né, esse if, né? If mouse. Aí, né, voltando ali para o nosso, vocês já devem ter feito, né? Vou passar aqui para a parte seguinte, tá, da nossa aula, que é, para exibir o texto, utilizamos a função text, com 3 parâmetros: o texto a ser exibido, escrito entre aspas simples, a posição X e a posição Y do texto. O código ficará da seguinte forma, né? Então, aí você coloca a chave, né? O text encontrei, 200 por 200, fechando a chave na sequência do text. Faça isso, por favor, agora lá no projeto de vocês. Lá no P5JS. Por favor, pessoal. Duzentos por 200. Ponto e vírgula e fecha a chave. Conseguiram, gente?
Deu certo de vocês aí? Deu certinho ou não? Como é que ficou? Eu errei alguma coisa aqui no código. Alguém quer apresentar se deu certo? O seu ainda não? Tá. Giovanni, deu certo o seu? Éder? Guilherme? Eu acho que eu errei também alguma coisa aqui no código que não deu certo meu. Tá. Eu acho que precisa mais alguma informação que segue a aula. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver. Feito isso, teste seu projeto. Você perceberá que a mensagem ainda não está sendo exibida. O problema está no formato dos valores mouse x e da variável x. Assim, utilizaremos a função console.log para exibir esses valores no terminal. Observe. Então, vamos lá. Console.log, mouse x, if mouse x igual tal, text encontrei 200 por 200. Então, vamos tentar fazer isso lá na nossa programação. Deixa eu ver como é que está aqui. Function setup. Código omitido. Function setup. Tá. Então, vamos ver. Console.log, né? Mouse x. Console.log. Mouse x. Console.log, mouse x. Ah, tá dando... Eu acho que é aqui. É na linha 14. Ó, tá dando um probleminha para mim aqui na linha 14. Coloquei o console log. Vamos voltar aqui na aula. If mouse x igual a x. Encontrei. Então é aqui depois de function draw. Deixa eu ver. Professor, seu mouse X ali, o X tem que ser escrito com letra maiúscula. O mouse, o M? Não, professor, a letra X. Ah, o X? Tá. Assim? Isso. Se o motorista aí come líquido, ele pegou esse Dudoer e um dela. A Adriana já tem 2 medidas protetivas. Ela é vítima do chamado stalking. Tá. Ele continua com aquela função mostrando aleatoriamente o lugar da bolinha, né? A bolinha para em vários lugares aleatórios. E agora, voltando lá na aula, text encontrei, 200 por 200, tá? Agora, ao executarmos o projeto, teremos 2 valores sendo exibidos no terminal. 353, 0.59. Perceba que 0, que representa a posição x do ponteiro do mouse, é um número inteiro, enquanto o valor da variável x é um número real. Para que tudo funcione, precisamos que os 2 valores tenham o mesmo formato. Assim, na função setup, alteraremos o valor sorteado para a variável x, para que ele se torne um número inteiro. Observe que o mesmo deve ser feito na variável y. Faremos isso através da função int, tá? Confira o código. Gente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos nos dividir agora em salas temáticas, tá? Para que a gente possa fazer isso em grupo, né? E possa até ganhar um tempinho a mais na solução desse problema. Deixa eu abrir aqui as salas. Professor, eu acho que o Guilherme já solucionou o problema. Ele jogou ali no chat a ideia. Deixa eu ver aqui.
Eu vou até parar a apresentação. Falta uma chave depois do if, não? Pois é. Vamos dar uma olhadinha aqui. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Pode abrir a chave nessa linha, professor, e daí pode fechar na 17. Fechar na 17. Tá. Dá um espaço aí. Isso, aí deleta essa chave fechando. Pode deletar essa chave. Isso. Aí vai na linha 18 e coloca uma chave fechando. Mesmo com a 17 ali? Porque na 17 já tem uma, né? Isso, apareceu ali o 0 undefined. Valeu. Então, olha só. O 0 apareceu, né? O undefined ali. Obrigado, querido. Do ponteiro do mouse é um número inteiro, tá? Então, assim, a função cérebro alteraremos o valor sorteado, né? Para a variável x, assim, para que ele se torne um número inteiro. Observe que mesmo deve ser feito para a variável y. Faremos isso através da função int. Confira o código. Então, olha só. Function setup, random 400, int. Sendo que o int é x e o int do y também, né? E aí, ao executar o projeto, você verá a mensagem sendo exibida corretamente quando o ponteiro do mouse e círculo se encontrarem, conforme a imagem ao lado. Quase tudo está funcionando, porém, como estamos verificando apenas a posição do eixo X, a mensagem continua sendo exibida, mesmo que o mouse e o círculo estejam em alturas diferentes da tela. Esse é um desafio que iremos solucionar nas próximas aulas. Então, olha só, ele pede para a gente colocar essa sequência aí, ó. X igual a random 400, x igual a int x, y igual a random 400, y igual a int y. Vamos fazer isso agora lá no nosso código, vamos ver o que dá? É lá depois do Create Canvas. Vamos lá. X int x, tá. X é igual int x. X é igual a int x, y random 400, y é igual a int y. Y igual int y. O que será que vai dar isso? Olha lá, ó. Apareceu, encontrei. Professor. Oi. Faça a gentileza de pegar tudo que está na linha número 5 ali, o console.log, ele está dentro do setup. Tá. É interessante que o senhor deixe ele dentro do draw. Espera aí. Pode tirar ele daí e cola ele dentro do draw. Qualquer lugar, ele pode ser lá no final do draw. Aqui? Pode ser, ó, vai no final da linha 17, dá um enter. E aí cola aí. Beleza. Executa lá para a gente ver se ele vai mostrar agora. Apareceu ali rapidamente, né? Ó. Agora ele... Mostrou. Aí. Apareceu lá a posição alterada lá. Aparece bem rapidinho, mas aparece. 150, 150. É mais ou menos isso, gente. Deixa eu pegar aqui o link, né? Vou salvar ele, né? Deixa eu salvar esse
esse projeto aqui. Obrigado, professor, obrigado pela dica. Show. Ah, tá aqui. Vou botar aqui, quente, frio. Turma A. Quente, frio, turma A. Beleza. Salvo. Agora eu vou compartilhar com vocês isso que eu fiz aqui até agora. Se alguém não chegou até aqui, pega aqui nesse link, tá? Então vamos passar para vocês aí no nosso chat, pessoal. É legal fazer juntos, eu gosto de fazer assim, primeiro porque enquanto eu estava treinando, nossa, apareceu um monte de falha, um monte de erro que eu cometi. E aí, aqui com vocês, eu estou acertando tudo. Muito obrigado, gente, valeu. E aqui, pessoal, você já tem, então, o quente-frio aqui, até onde a gente chegou, né? Até onde a gente chegou, porque você tem na aula seguinte, você tem mais informações, né? Então, você tem lá algumas relações que você pode fazer, ó. Será que podemos utilizar Pitágoras? Lógica de programação, né? Nessa aula, o que você aprende? Aplicar operadores lógicos para combinar múltiplas condições e uma estrutura condicional e compreender o conceito de distância e sua aplicação em projetos interativos. Implementar o teorema de Pitágoras para calcular distâncias em um plano cartesiano. Esse aqui a gente tem lá o início, né, do nosso do quente-frio, né? Então, você tem aqui a continuação, que pode ser o desenvolvimento até de outros conceitos, né, outros conhecimentos, aí não só dentro da programação, mas aí já vamos aí para matemática, né, para outras áreas aí relacionadas, né? Então, o projeto, né, já consegue verificar se o ponteiro do mouse está na mesma posição, tudo. Pessoal, vou deixar essa aula para vocês apreciarem depois, né, com mais tempo, mais tranquilidade, mas eu quero mostrar também outra referência importante que vocês têm para desenvolver isso, que, é claro, é a Alura, né, pessoal? Então, vejo que aqui nessa unidade, você tem aqui na unidade da Alura, que é a 5, né, da Start Alura, você tem aqui uma sequência, né, de vários, do vídeo do professor, que o professor Marcelo é o tutor aqui, né? Então, o que é legal? Legal que eu vejo aqui quando eu estou estudando é isso aqui, ó. Muitas vezes para mim não dá certo não, tá? Porque essa coisa de linha, por isso que eu falo muito da gente prestar atenção na sinalização, nos códigos e na escrita do P5, porque muitas vezes quando você transfere isso lá para o P5JS, a coisa não funciona, como foi agora. Graças a Deus tive o socorro aí do Éder, dos colegas, foi bem legal. Mas o que tem isso aqui, o que facilita isso aqui é uma coisa muito grande, tá? Que são os códigos que são utilizados aí, como a gente viu até agora, né? Então, na unidade 5, na transcrição do vídeo, você tem aí a sequência de códigos, como está lá na aula também, na aula do RCO, você tem a mesma sequência. Mas o que é importante? É importante que aqui o Marcelo ele vai explicando, né, passo a passo de como você coloca cada uma das coisas, as funções que você utiliza do P5JS para realizar o teu projeto, né? E ele vai mostrando por que cada uma delas é importante dentro da programação e também mostrando ali a ordem, né? Isso que a gente acabou de fazer aqui, e vocês de uma maneira bem legal, eu de uma maneira assim meio atabalhoada, mas de qualquer maneira, essa aula aqui ela é bem específica, bem explica bastante aqui, né? As funções if, função let, né? Tudo que tem a ver com essa programação. Os dois iguais, né, como eu chamei a atenção agora anteriormente para vocês, né, que o sinal de dois sinais é usado para comparar valores, tudo isso vem aqui muito bem explicado nessa unidade do nosso curso lá na Alura, tá, pessoal? Lembrando que isso aqui faz parte daquele curso que a gente precisa entregar ao final da nossa jornada, né, que é lá o Lógica de Programação, criando arte interativa no P5JS. Essa aqui é a unidade 5, e agora você vai dar uma olhadinha na unidade 6, né? Será que podemos utilizar Pitágoras? É o nome da unidade. Então, de novo, ó, você vem aqui na transcrição do vídeo,
ele escreve aqui para você, ele deixa os códigos para que você possa fazer, então, essa continuação dessa dinâmica que nós fizemos até agora na nossa reunião, né? Com tudo ali, o encontrei, como que você pode, aqui, ó, tem o loop, né? Que é uma função diferente, nova, aí, que ele coloca no projeto, né? No loop, e você tem aí outras informações também interessantes. Sempre, outra coisa legal também, é que ele sempre deixa a observação, né? Para que você entenda o que é aquilo que você acabou de escrever. Tá? Olha só esse if que está aí aparecendo na tela para vocês, que coisa louca, né? Então, mouse X igual X, e mouse Y igual Y, né? Então, você tem ali um ajuste, né? Na verdade, pelo que eu estou entendendo, é um ajuste para aperfeiçoar o projeto cada vez mais. Gente, isso é muito legal, essa aula é bem bacana, bem diretiva, e, assim, tem alguns colegas, né, e eu falo agora aqui um pouco especificamente das nossas reuniões, né, os colegas às vezes falam que tem alguns colegas professores que falam assim, porque você colocar os códigos, você colocar aí os códigos já escritos, que isso facilita muito a vida da criança, que ela acaba se acostumando a sempre pegar os códigos já escritos e tudo. Olha, gente, no caso do P5JS, eu acho que isso não altera muito o processo de aprendizagem da criança, não. Não sei o ponto de vista de vocês, tá? Mas o que eu vejo é que esses códigos eles estão ali para facilitar a aprendizagem, facilitar o processo de ensino-aprendizagem, mas, ao mesmo tempo, eles dão um reforço na produção de programação da criança. Eu não vejo que ele seja, assim, prejudicial para o processo de ensino-aprendizagem da criança, como forma da criança chegar ali, copiar e colar só o trabalho. Pronto, professor, acabei. Pode ser até que aconteça isso. Quero ouvir vocês agora, tá? Pode ser até que aconteça isso, mas eu creio que só fazendo essa olhada ali, olhando esse código, que ele vai realmente fixar essa aprendizagem. O que você acha, Guilherme? Eu acho que, quando eu estava aprendendo um pouco de programação antes disso, eu acho que isso de ter o código pronto, eu trabalho com o primeiro ano e acho que eles acabam se enganando sem perceber, achando que só copiar os trechos sem ler o que tem ao redor já vai dar um código muito completo. Eu fico passando enquanto eles fazem as atividades lá, e é bem comum ver um ou outro que o código está completamente redundante, porque eles vão só fazendo uma coxa de retalhos com os trechos da Alura, sem notar que um trecho omite certa parte do código, ou que o trecho de baixo repete o que está em cima. Então eles não leem muito isso. Para os que leem, mesmo assim copiam, eu sinto que o ato de digitar, ele traz erros, né? Ele traz erros que acontecem quando a gente digita e tal, que é importante eles terem, se eles só apertarem copiar e colar, mesmo que eles solucionem essas redundâncias, eu sinto isso. Só um parêntese aqui, professor. Eu acho que eu vou ter que sair. Agora aqui na sala vai ter alguma coisa de volta em Não, tudo bem. Mais. Tem algum problema ou não? Não, tá tranquilo. Obrigado pela tua contribuição, Guilherme. É importantíssimo isso. Bacana. O que você acha, Denise? Tranquilo, Guilherme. Oi, Denise. Tá me ouvindo? Você acha que o código... Você acha que o código... Tá. Você acha que o código, assim, na Alura, quando eles colocam esses códigos aí, ajudando o aluno na programação, isso facilita o aprendizado? Ou ele faz assim no automático e acaba nem desenvolvendo o conhecimento? O que você acha? Bom, a realidade que eu tenho, os alunos que eu tenho, muitos, eles vão, abrem o que está lá passo a passo, faça como eu fiz, copia o código e joga no P5, no Visual Studio Code, enfim. E eles não acabam abrindo todos os vídeos, vendo o passo a passo, enfim. Aí encontra erros, e aí que a gente acha o erro dele, né? Sem ter passado pelo vídeo, sem ter visto o passo a passo. Vários alunos fazem isso. Eles querem sempre o caminho mais curto, né?
Isso. É um item que poderia talvez ser retirado, eu penso, do Alura. Ok. Né? Não, agora não sei, né? Não, o Agora, debate... quem gosta, o aluno que gosta realmente, ele nem se preocupa. Ele vai assistindo o vídeo, lendo ali o material e vai seguindo. Bacana. Não, o debate é bem esse, Denise. Professor. Bacana o que você falou. Oi, Éder. Obrigado, Denise. Diga, Éder. O seguinte, dá minha opinião também. Ô, João, eu acho assim, uma coisa que deveria ter na Alura, né? É uma forma de controle, o professor poder controlar as atividades que ele quer que os alunos façam aquele dia, sabe? Por exemplo, eu poderia lá programar, por exemplo, que tal dia eles tenham liberado só 3 atividades. No outro dia, mais 3. Tem um controle direto sobre essa programação das atividades. Uma liberação gradativa. Isso, ele poder ter um controle maior. Né? Que o aluno entra lá, tal, marca os vídeos lá e vai fazendo. Daí a última coisa que ele pensa é em fazer o projeto. Né? Certo. E assim, eu vejo uma questão que é importante também, é lembrar o seguinte: se pega, por exemplo, a programação, né? Você tem as linguagens legadas, né? Fortran, COBOL, que o pessoal não programa mais essas linguagens. Esse pessoal das antigas, o que acontecia com eles? Eles passavam um bom tempo programando no papel. Eles faziam o algoritmo e refaziam, refaziam. A última coisa que eles pensavam era em mexer com a máquina. A máquina, ela era a parte final, depois que a ideia estava consolidada, trabalhada, então ele ia lá na máquina e fazia. Certo. Então, quando você pegava um programador das antigas e perguntava alguma coisa sobre o código, a abstração estava clara na cabeça dele. Ele sabia o que tudo aquilo fazia. O que está ocorrendo agora? O aluno não está tendo chance, pelo modelo de ensino que tem, dele criar essa abstração, dele desenvolver isso como parte do desenvolvimento da programação mesmo, como é na matemática, que você aprende os conceitos e você vai evoluindo de conceitos mais simples, mais complexos. Eu acho que há um problema do modelo, tem que se rever como o aluno constrói código na aula de pensamento computacional. Ok. Obrigado, Éder. Muito interessante essa tua opinião, realmente vai contar. E assim, aliás, Grace está concordando, tá? Já botou aqui, Cláudia também, né? Vamos deixar a Denise falar mais uma vez, por favor, professora Denise, se chegue. Eu ia dizer que eu concordo com o que o Éder disse, quando a gente tivesse ali o poder, vamos dizer assim, de atribuir as atividades. Hoje você vai fazer essa unidade, com 3 atividades e pronto, acabou. Né? Certo. Eu acho que a gente deveria ter essa autonomia, porque do mesmo jeito que tem aquele aluno que não só dá um clique no vídeo e tá tudo certo para ele acha, tem aquele que ele vai no tempo dele assistindo, fazendo passo a passo. E talvez se a gente tivesse esse recurso, né, de a gente atribuir, talvez a gente conseguiria levar um pouco mais, não sei, né, seria o ideal, mas um pouco mais calmo e fazer com que o aluno fazer só aquelas atividades, né, passasse por aquele vídeo, fizesse o processo de essa semana libera tantas coisas, na semana seguinte mais tantas, e sem ele ter acesso ao total. Beleza. Mariana também está concordando com vocês. Eu retornei trabalhar dia 10 de março, né, que eu estava de licença. Eu tinha aluno que já tinha feito os 2 cursos do primeiro trimestre e mais um outro extra que tinha. E aí, alunos que estavam mais para trás, atrasado, e aluno que já estava com tudo pronto. E não é aluno que tinha feito a parte da programação no P5.js. Certo. Cláudia também está concordando. Obrigado, Denise, pela tua contribuição. Gente, é muito do jeito que nós fizemos na reunião de hoje, um passo a passo juntos, né? E, assim, não chegamos nem na segunda parte, aí, no segundo desenvolvimento dessa aula, que a gente vai falar aqui agora um pouco mais assim, condensado para vocês, mas com certeza, tudo isso que vocês estão falando tem a ver com uma coisa só, o processo pedagógico de ensino-aprendizagem da programação. É fundamental que o aluno tenha esse tempo pedagógico de aprender durante a prática, sem atropelar etapas, principalmente porque envolve uma sequência de códigos e funções dentro desse
site que é maravilhoso, é um site muito bacana de aprendizagem de programação, mas que não pode ser assim passado de forma assodada. De fato, a gente tem que ir passo a passo com eles. Eu concordo com vocês. Vamos ver aí que a gente consiga, né, conversando com as feras lá da Alura, que possa fazer essa modificação aí para ter um aprendizado efetivo nesse sentido, que as nossas crianças possam, de fato, desenvolver a sua capacidade de programação e de resolução de problemas. E fazer essas associações, como a gente está vendo agora aqui no nosso roteiro, né? Eu vou voltar lá no nosso roteiro, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho antes. Então, falando aqui agora um pouco sobre a aula, né? Rapidinho. Tá. Então, os números inteiros e decimais, né? O LET, ele cria, gente, uma variável que é um espaço de memória que armazena alguma informação, do jeito que a gente viu lá na nossa prática. O random é uma função nativa do P5JS que gera valores aleatórios dentro de um intervalo específico. Olha lá, ó. Veja só o valor que ele colocou. Então, o int é uma função também, o int, para converter um valor para um número inteiro. Né? Ele vem em decimal, o int converte para inteiro, o int de inteiro, né? Removendo a parte decimal, caso exista. Né? Então, se torna o 204.5161998 se torna 204, com a função int. Os conceitos e definições sobre os números de depuração, né? A alternativa correta é o random, gera valores aleatórios, o int, ele converte números decimais em inteiros, e console log exibe informações para depuração do console. Está aí, ó. Né? Então, está lá, ó, como se escreve, como se coloca isso, né, na programação, e como que aparece lá no terminal, né? No terminal aparece assim. Então, por dentro da aula, né, a outra questão, né, correção de bugs com testes, um comparador de igualdade, usando para verificar se dois valores são iguais, de novo, né, aquela coisa do igual, né, ele se retorna true se os valores, true em inglês, né, verdadeiro, os valores forem iguais, e falso, né, caso contrário, né. E o fill, né, é utilizada para definir a cor de preenchimento de formas geométricas e texto que você desenha no seu projeto. Questão 4, né, o cálculo das distâncias. Aí está aí a distância, né, mouse x menos y, menos x, é a subtração, multiplicação ou raiz quadrada, né? Raiz quadrada é SQRT, né? Então, teorema de Pitágoras, que é utilizado para encontrar a distância entre dois pontos, como o cursor do mouse e um ponto específico, podemos imaginar um triângulo retângulo onde distância x e distância y são os catetos, e a linha que liga os dois pontos é a hipotenusa. Aí a gente teria um em ação, que nós já fizemos aí bastante no início da nossa aula, né? A gente pode deixar essa encomenda para vocês irem mais à frente aí com a aula que foi mostrada ali na aula do RCO. A primeira é a aula 7 e a segunda aula 8, né? Então, você pode um pouquinho mais à frente nessa prática também. Aliás, aula 5 e aula 6, perdão. Você pode um pouquinho mais à frente nessas duas aulas, né? E também lá nas unidades 5 e 6 do nosso curso, tá? Mas agora, eu queria falar um pouquinho com vocês, gente, sobre o nosso relato de implementação, tá? Então, no dia 11, vai ser o último dia para entrega do relato de implementação. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, bem rápido, o modelo, né, do relato, deixar aqui, apresentar aí, para que vocês possam ver, né, como que está ali, o relato, sempre os primeiros slides, né, eles são bem explicativos, o pessoal que tem aí já tem essa prática no Formadores, né, já tem uma passagem aí no Formadores de alguns anos, né, ou de algumas jornadas, enfim, já conhece, né, o relato de implementação, como que ele deve ser realizado. É uma produção individual, né, que descreve a realização de uma prática pedagógica inédita com os estudantes de uma escola da rede pública de ensino,
utilizando as estratégias abordadas durante os encontros do grupo de estudos. Você pode editar esse documento, apagando as orientações e inserindo seu relato conforme sugerido nos slides. Então, quando você for entregar o teu relato, esses primeiros slides, gente, não precisa manter. Você pode apagar, você só vai colocar ali, né? Depois eu já vou mostrar, né, o slide, a partir de qual slide você vai entregar o teu relato, mas é importante você ficar atento também à rubrica de avaliação, né, que esse relato vale 60 pontos, o portfólio, né, que a gente tem até o dia 4 para entregar, vale 40 pontos e o relato vale 60, né? E aí estão os valores, né, dentro da rubrica. Você pode acessar a rubrica também lá na mesma atividade, você vai ver como ela está inserida. Aqui um vídeo tutorial, gente, para você escrever melhor o seu relato de implementação. Ele explica bem ali como você deve estruturar esse documento. Está bem bacana nessa jornada. Essa colocação desses vídeos orientadores foi bem legal, né? Porque tira, assim, de uma forma mais cuidadosa, vamos dizer assim, todas as dúvidas de quando você tem para entregar esse documento, né? Eu vou até passar aqui em frente, porque senão fica o vídeo muito comprido, né? A formatação, né? Ele dá a formatação para você do documento, né? Aqui começa o relato de implementação propriamente dito, né? Ó, primeiro slide aí com teus dados, os objetivos de aprendizagem, inclusive ele coloca ali uma orientação que você pode apagar para você poder escrever o teu relato direitinho, a descrição do projeto que você desenvolveu com as crianças, né, as evidências, os depoimentos, né, sempre é interessante você colocar o depoimento de algum aluno ou de algum professor que tenha acompanhado, os resultados que você alcançou, um feedback de observação, né? Para você colocar, que agora é obrigatório, tá, gente? Você tem que fazer o feedback de orientação e colocar aqui, implementar, combine equipe diretiva, pedagógica ou chefia imediata para fazer observação das ações, apresente aqui o feedback recebido, você pode pedir à equipe diretiva o registro da observação realizada com ela no RCO, cole aqui. Você ainda pode optar por receber um feedback de um colega professor ou pela equipe pedagógica com vídeos a observar a sua implementação para que te envie o registro em forma de texto ou vídeo, cole-o aqui. Encaminhe o documento de orientação para feedback de cursista para o observador, isso se você achar interessante, até para que a pessoa que você escolheu faça direitinho ali a observação do seu trabalho, né? Uma reflexão final. E aqui o certificado, né, do curso Alura e o link, né, do Lógica de Programação Criando Arte Interativa com P5JS. E depois aqui boas práticas, né, se você quiser inscrever o seu trabalho para apresentar, né, no simpósio de formadores a tua boa prática, você pode se inscrever por aqui. E esses slides aqui, os 2 últimos slides, gente, eles são os slides que vocês vão utilizar quando forem apresentar a sua implementação na nossa reunião, tá? A síntese do relato, né, vai ser nesses 2 últimos slides aqui, beleza? Então, esse é o nosso relato de implementação, bem explicado para vocês. E aqui, pessoal, a gente tem também, deixa eu ver se eu encontro, deixa eu ver aqui, peraí. Tá aqui, planilha compartilhada. Deixa eu abrir para vocês verem. Eu vou fazer uma cópia, né? Está pedindo para fazer uma cópia. Essa planilha, pessoal, é da nossa turma, tá? Turma A, turma B, turma C, tá? Então, quando você for fazer a tua inscrição, quando você quiser, professor, quero fazer na reunião 8, ou então quero fazer na reunião 10, a partir da semana que vem você já pode fazer a sua apresentação, tá? Então, eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp, lá no nosso Classroom. Isso aqui é só um modelo, tá? Mas eu tenho uma planilha, né, com todas as minhas turmas. Então, você vai entrar, no caso de vocês, é a turma A, vocês vão entrar na planilha da turma A. Então, você vai colocar o seu nome, eu quero apresentar na reunião 8, tá? Ou então, não, eu quero apresentar na reunião 10. E aí, a pessoa, você vai escolher uma pessoa, depois está vendo lá, ó, na coluna E,
cursista que fará o feedback. Então, por exemplo, o Guilherme vai apresentar a implementação dele. Aí, qual cursista que vai fazer o feedback da apresentação do Guilherme? Você pode se prontificar, né? Ou pode ser o Alexandre, pode ser a Denise, pode ser o Éder, tá? Ou qualquer um que queira fazer uma observação, o feedback da apresentação para o colega, pode colocar o nome ali na coluna E, beleza? Então, essa é a nossa coluna. Depois eu vou botar lá no nosso Classroom, tá? A lista para vocês, essa ficha aí, para vocês colocarem o nome de vocês, beleza? Gente, voltando então aqui para o nosso... Opa! O último apresentar na próxima aula, já na próxima aula. Tá bom, Grace. Eu vou botar a planilha lá, você vai entrar na turma A e vai colocar para reunião 8, tá bom? Mas eu vou colocar depois da reunião. Tá bom? Você vai entrar lá e aí já pode, ela está editável, tá? É só você colocar o teu nome lá, na turma A, porque são 6 turminhas, vocês vão ver lá. Então, vocês vão escolher a primeira turma, que é a A, tá? Pessoal, voltando ali para o nosso roteiro, aqui, o nosso formulário de hoje. Quero agradecer bastante a participação, o auxílio luxuosíssimo de vocês, com relação... Aí, obrigado, professor Giovanni, pelo início da reunião. Desculpe, obrigado pela paciência, né, também, com a minha internet, que estava um horror. E obrigado também pelas intervenções, os professores que fizeram as intervenções durante a reunião. Muito, muito, muito obrigado mesmo. E aí está o formulário. Gente, podem preencher e dar um joinha quando vocês terminarem o preenchimento desse formulário, tá? Enquanto isso, eu vou dar uma fechada aqui no nosso roteiro. Deixa eu parar aqui a apresentação para tirar uma foto da gente, né? Deixa eu ver se está todo mundo aí. E deixa eu fechar aqui, peraí. Deu. Deixa eu mudar aqui o layout. A galera está toda aí. Beleza. Vou botar aqui. Maravilha. Deixa eu fechar de novo. Deixa eu abrir uma apresentação, porque está aparecendo rajadinha aqui para mim. Compartilhar de novo e fechar, peraí, para botar ali a foto da galera. Para a apresentação. Não tá muito, deixa eu fechar aqui algumas coisas, que eu acho que já melhora, porque está aparecendo rajado assim para mim aqui. Peraí. Deixa eu fechar aqui. Acho que agora vai ficar legal. Compartilhar. Beleza. E depois fechar. Não está dando certo. Sei por que está ficando estranho aqui a minha tela. Deixa eu botar de novo para compartilhar. E tirar uma foto assim. Vamos lá. Atenção, galera. Aí. Vou fazer um quadrado aqui. Beleza. Joia. Deixa eu ver se deu certo aqui. Acho que deu. Ufa. Deixa eu abrir aqui um documento. Maravilha. Gente, todos já concluíram aí? Já registraram tudo no nosso formulário? Eu quero desejar uma excelente semana para a Denise, para o Éder, para o Guilherme, para o Alexandre, para a Mariana, para a Cláudia, para a Grace, para o Giovanni. Que Deus abençoe a todos vocês, gente, que vocês tenham uma semana abençoada, um final de semana também maravilhoso com as famílias, tá? E até semana que vem, se Deus quiser. Muitíssimo obrigado pela participação de hoje, viu? Obrigado, gente. Obrigado, Grace. Valeu, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Éder, Guilherme, Alexandre, Giovanni, Cláudia, Grace, Denise, Mariana. Muito obrigado, gente. Valeu. Valeu mesmo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, queridos. Eu posso falar contigo um pouquinho? Só pode, por favor. Eu faltei a semana passada, mas isso não, assim, gerou quantas faltas? 2? É uma reunião. É uma reunião, Cláudia. Você pode faltar até 2.
Até 2. Isso. Ah, tá. Isso que eu queria saber, porque aí o trabalho que eu tenho que fazer